Questão para o provimento do cargo de promotor de justiça do Ministério Público Estadual de Santa Catarina. Essa questão aborda assuntos ligados à Lei Complementar 140/2011, que trata da cooperação entre União, Estado, municípios e Distrito Federal, com o objetivo de proteção do meio ambiente, combate e preservação do meio ambiente. Tá? Então, veja, é de suma importância a leitura da Lei Complementar 140/2011, porque ela veio regulamentar aqueles fundamentos, os princípios trazidos pelo artigo 225 da Constituição Federal. Lembrando que o artigo 225 da Constituição Federal é o nosso parâmetro, é o alicerce para o tratamento das questões ambientais. Tá? Então, quando eu tenho apenas um artigo para disciplinar as questões ambientais dentro do bojo da Constituição Federal, eu necessito de leis infraconstitucionais que vão fazer essa regulamentação. Perfeito? Então, veja, é necessário, no momento de estudo da Lei Complementar 140, fazer uma leitura prévia do artigo 225 da Constituição Federal como forma complementar de estudo. Feitas essas considerações, vamos ao enunciado da questão. Pode fechar aqui comigo. Nos termos da Lei Complementar 140/2011, ainda que o empreendimento ou atividade potencialmente poluidora tenham sido licenciados pelo órgão ambiental federal, poderão ser fiscalizados pelo municipal. Então, veja, pelo que ele está dizendo aqui para mim, eu tenho um determinado empreendimento ou uma atividade potencialmente poluidora que conseguiu ser o quê? Licenciada. Olha que interessante essa questão. Ela foi licenciada por um órgão ambiental federal. Então, veja, ele está querendo induzir o candidato a dar uma determinada resposta que talvez não seja a correta. Tá? Olha, se eu tenho um empreendimento ou uma atividade potencialmente poluidora, o que é isso? Pode ser uma empresa, pode ser a exploração de algum determinado recurso, que ou possa causar um dano ou é potencialmente poluidor. Nós vamos verificar se é possível a fiscalização de quem? Do município, caso essa atividade tenha sido licenciada. Vamos entender, licenciada como autorizada pelo poder público, aqui no nosso caso, federal. Será que o município ou o estado pode intervir ou então pode fiscalizar esse empreendimento, mesmo que ele tenha sido já licenciado por um órgão ambiental federal? Vamos ver o que diz então a Lei Complementar 140. O artigo 17 informa que compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade lesiva ou autorizada. Bom, então, a quem compete o licenciamento ou autorização de um empreendimento ou atividade que possa causar infrações à legislação ambiental? Ele está dizendo que compete ao órgão responsável. Olha o que diz o nosso parágrafo 3º, que vem a regulamentar a situação. O disposto no caput, ou seja, na cabeça desse artigo, não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva
ou potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos naturais, com a legislação ambiental. Vamos lá, com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. Logo, ele está dizendo que a fiscalização, a autorização concedida aqui em cima, não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização. Então, olha que interessante. A fiscalização, a autorização é diferente de fiscalização. Então, a autorização aqui, ela está regular. Por que ela está regular? Porque ela foi feita por um órgão ambiental federal. Foi o licenciamento. Tá? Agora, eles podem ser fiscalizados pelo município? É essa a pergunta. Veja, nos termos do parágrafo 3º, o município ele não é um ente federativo de atribuição comum de fiscalização? Sim. Então, portanto, quando, independente de ter sido licenciado por um órgão federal, o município pode sim exercer a atribuição que é comum aos entes federativos. Essa atribuição é a fiscalização. Portanto, o enunciado da questão está correto. Pode sim ser fiscalizado pelo município.